enquanto que 20 classes nós teríamos o procedimento contrário, ou seja, uma tabela muito grande que prejudicaria tanto a apresentação em gráficos quanto o cálculo das medidas estatísticas. Muito bem, de posse da amplitude total e definida quantas classes nós vamos dividir os nossos dados, nós determinamos então qual vai ser o tamanho de cada classe. Observem que o número de classes pode ser definido aleatoriamente ou então utilizarmos fórmulas que serão calculadas em função da quantidade de dados. Em princípio, quanto mais dados disponíveis, mais classes poderão ser feitas para conter esses valores. Lembrando apenas, nós devemos ter um mínimo de 5 e, eventualmente, um máximo de 20 classes. Mas a maioria das tabelas está entre 5 e 8 classes. Depois de determinado o tamanho ou amplitude do intervalo de classe, nós poderemos então estabelecer as faixas e posteriormente contar quantos elementos se enquadram em cada uma dessas faixas ou classes. Você tem no nosso material didático o procedimento passo a passo para o estabelecimento de uma tabela de frequência. Existem procedimentos diversos, mas nós vamos seguir exatamente o que está apresentado no nosso livro básico, o texto básico. Nós veremos, quando a tabela estiver pronta, que é possível agora, mais facilmente, nós obtermos algumas informações rápidas sobre o comportamento do fato. Podemos ver, por exemplo, onde está a maior concentração de dados, se é no início do conjunto, ou seja, os valores menores, no centro ou mais próximo dos maiores valores. Isso aí já dá uma ideia do comportamento do fato, e possibilita mais facilmente nós possamos calcular uma série de medidas que veremos um pouco mais adiante. Nós falamos aí em frequências. Frequências são as quantidades de observações para cada faixa. Essas frequências elas podem ser absolutas, ou seja, expressam uma quantidade de ocorrências, ou podem ser relativas. As frequências relativas, também chamadas frequências percentuais, elas são calculadas quando você divide cada frequência pelo total de dados e eventualmente multiplica por 100. Então nós transformamos uma frequência absoluta numa frequência percentual ou porcentual. E essas frequências podem ser também simples, quando elas são apresentadas classe a classe, ou então chamadas de frequências acumuladas, onde você vai juntando frequência a frequência, acumulando então esses resultados. O objetivo dessa frequência acumulada, se parar mais em detalhes, no item chamado as medidas separatrizes. São medidas que separam o nosso conjunto de dados em partes. Bem, estabelecido então os dados sob forma de tabelas, nós prosseguiremos agora
tentando obter algumas medidas que vão sintetizar ainda mais o nosso conjunto de dados. Nós temos vários conjuntos de medidas e a primeira delas recebe o nome de medidas de posição ou de tendência central. Elas recebem este nome porque, na maioria dos casos, existe uma tendência a que essas medidas estejam no centro do nosso conjunto de dados. E medidas de posição, porque em um conjunto de dados, conforme vamos ver, essas medidas estão posicionadas de acordo com uma certa característica que será definida aqui. Essas medidas de tendência central ou de posição, elas são muito importantes na análise da nossa distribuição e principalmente na comparação entre distribuições. As principais medidas que veremos aqui são a média aritmética entre as médias, a mediana dentre esse subconjunto chamado de separatrizes e a moda ou valor modal. Cada uma delas tem uma aplicação específica, Algumas trabalham com todos os dados, outras trabalham apenas com uma parcela desses dados. E, dependendo do tipo de dado, quantitativo ou qualitativo, nós teremos sempre uma ou mais medidas que possam ser utilizadas na sintetização desses dados. A principal medida estatística para representar o nosso conjunto de dados é a média aritmética. Todas as vezes que nós pensamos em substituir todos os dados por um único valor, nós pensamos na média aritmética. Daí nós temos, como por exemplo, a nota média, a temperatura média, salário média, idade média e assim por diante. Este é o valor de tendência central que é mais utilizado na estatística. Além de ser matematicamente definida, ela é utilizada também em muitos procedimentos posteriores. Para se determinar a média aritmética, simples, nós tomamos os valores e dividimos pela quantidade deles. Então, nós temos um conjunto de valores, que é representado por x1, x2, xn, uma média aritmética simples, cuja notação é x barra. Nós temos uma diferença na notação para dados amostrais de dados populacionais. Os dados amostrais é representado por x, com uma barrinha em cima, enquanto que os dados populacionais, pela letra grega ni, e vocês verão isso no nosso material. Então, para achar a média aritmética simples, tomamos os valores e dividimos por n. N é a quantidade de valores que nós estamos tratando. Essa seria, portanto, a fórmula simplificada, é a soma de x dividido por n, que é a quantidade